Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a todos os ouvintes, através da internet, através de todo o meio de comunicação, pelo qual está sendo transmitido mais um programa, A Última Chamada ao Povo de Deus. A última chamada ao povo de Deus. Nesta noite, vamos continuar falando sobre eventos modernos são esclarecidos por profecias. Vamos estar lendo na Sagrada Escritura a primeira carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19 em diante, que diz assim: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Que o Senhor Jesus possa abençoar essa palavra em nossos corações e possa fazê-las ter vida em nossas vidas. Em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 37, diz assim: Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Veja, amado ouvinte, irmão, se você quer, ou se você acha que você é um profeta, uma profetisa, se você crê que você é espiritual, a primeira coisa é reconhecer que as Escrituras são mandamentos do Senhor. Se nós não reconhecermos as Escrituras como mandamento do Senhor, nós jamais seremos encontrados como cristãos. Seremos encontrados como membros de igreja, seremos encontrados como pessoas que dizem que crê em Deus, que professam que crê em Deus, mas não vai passar disso. Meramente um membro de igreja. Mas para ser cristão espiritual, para ser cristão verdadeiro, para ser um profeta de Deus, há de se reconhecer que as Escrituras são mandamentos do Senhor. E se você a desobedece, não segue as Escrituras, não é um cristão. Infelizmente, nós não podemos passar a mão na cabeça, não podemos chamar de certo o que está errado. O que é errado é errado, o que é certo é certo. Eventos modernos são esclarecidos por profecias. Para nós reconhecermos o evento mais moderno que está acontecendo nos dias de hoje, temos que reconhecer automaticamente as profecias, as Escrituras concernente ao tempo. E essas Escrituras ou profecias concernente ao tempo em que estamos vivendo é a notícia mais moderna que existe na face da Terra. Mas, infelizmente, a igreja, ela tem se tornado tão formal, tem estado tão distante da palavra,
e tem deixado o mundo entrar para dentro dela. As nossas igrejas estão se tornando frias, geladas, sem amor de um para com o outro, somente interessada em postos, interessada em cargos e ainda mais interessado em esfolar, tirar todo o dinheiro que as pessoas de bom coração vão até ali e depositam seus dízimos, suas ofertas, e assim sucessivamente, e ainda usam mais tempo pedindo dinheiro do que trazendo a palavra de Deus. Mas as Escrituras dizem que nos últimos dias Deus levantaria a um profeta que tornaria a sacudir a igreja de volta à palavra original. E como sabemos que vai fazer isto? E como vamos saber se realmente vai fazer isto? Primeiramente, nós temos que ver se isto está de acordo com a palavra e os planos de Deus. Não pode vir por meio de doutores, homens de negócios, por meio de denominações, e também não pode vir por meio de igrejas. Deus delineou seu plano. Deus nunca colocou seu plano sobre qualquer igreja ou denominação. Davi, rei Davi, homem segundo o coração de Deus. E Davi tentou trazer a arca de Deus de volta para casa. E Davi, veja, um rei ungido, um rei segundo a Escritura, conforme o coração de Deus. Mas Davi cometeu o maior erro que um cristão pode cometer. Davi consultou os seus delegados, seus capitães, seus militares e assim por diante. Mas Davi se esqueceu do mais importante, que era consultar a palavra de Deus. Ele consultou até o sacerdote, mas ele esqueceu que a palavra de Deus não vem através de sacerdote, mas tinha um profeta que estava ali, nos dias de Davi, um profeta ungido por Deus, Natã. E Davi se esqueceu do profeta. Veja, um homem ungido, um homem conforme o coração de Deus, e ali consultou toda a sociedade, mas esqueceu do principal. E quando Davi foi buscar a arca, Davi a trouxe sobre um carro de bois. E ali houve morte. Porque a arca jamais poderia andar sob lombos de bois. E Davi não consultou ao profeta. Quando Davi falou de trazer a arca, se alegrou, pulou, gritou, cantou. Veja, um homem espiritual. Mas ele estava fora da vontade de Deus. E por estar fora da vontade de Deus, causou morte. E hoje, você pode pular, você pode gritar, pode falar em línguas, pode profetizar, fazer o que você quiser.
ou o que a sua imaginação disser para você fazer. Mas se você estiver fora da vontade de Deus, isso vai trazer morte para você. E se você for um líder, for um pastor, um sacerdote, um padre, seja lá o que for, se você estiver fora da vontade de Deus, você vai trazer morte para aqueles que te seguem. Porque a Bíblia diz que cego guiando cego, ambos cairão no buraco. E nós temos notado hoje que muitos homens religiosos, estudiosos da Bíblia, estão morrendo com a letra, estão esquecendo do Espírito. Você pode ser muito sincero. Davi foi sincero ali. Davi não estava querendo enganar ninguém. Davi foi sincero. Só que Davi consultou as pessoas erradas. Você pode ser o mais sincero que for, mas até que você esteja sabendo o que está fazendo, enquanto você não sabe exatamente o que está fazendo e aonde você está fundamentado, você está combatendo contra o ar, contra o vazio. Volte a entrar na palavra e alinha-se com a palavra, com as escrituras, e então vá fazer a obra. Nós somos como um soldado cristão. Temos de ser um soldado cristão. E o soldado, ele só faz algo quando ele recebe uma ordem direta do seu comandante, do seu capitão. E nós, como soldados cristãos, nós só podemos fazer algo quando nós recebemos ordem da Bíblia para esta hora a qual nós estamos vivendo. Não a ordem de ontem, ou o ataque de ontem, ou de ontem, mas a ordem, o comando de hoje é o que sobressai, é o que vence, é o que vai tomar direção. Por isso temos que verificar em que hora nós estamos vivendo, segundo as Escrituras. Não é segundo o que o cientista diz, não é o que segundo o teólogo diz, ou que um sacerdote diz, ou que o padre diz, ou que o bispo diz, ou que o pastor diz, mas é segundo as Escrituras. Porque as Escrituras sempre apontam corretamente para a estação que nós estamos vivendo, para o período em que nós estamos vivendo. As Escrituras apontam corretamente para os eventos modernos, para o dia em que estamos vivendo. E esses eventos modernos estão passando demasiado rápido por nós. E muitos não estão percebendo. E num desses dias, vamos descobrir, muitos irão descobrir, que já foram deixados para trás, sem nada, sem esperança, e serão pegos, e já estarão selados com a marca da besta, antes mesmo que saiba. Selados com a marca da besta, mesmo antes de saber, achando que está recebendo o selo de Deus, mas já está selado com a marca da besta.
Agora, com paciência, temos de esperar isto, pelas profecias que estão prometidas. Cada uma delas tem que se cumprir na sua era determinada, no seu tempo determinado, na estação determinada. Porque isto prediz para nós. O autor fez isso antes. O Senhor Jesus Cristo fez isso antes e fará isto hoje também. Porque Ele é o mesmo ontem e hoje eternamente. Ele não muda. E esperamos vê-lo fazer isto novamente no tempo em que nós estamos vivendo. E em que tempo nós estamos vivendo? Em que período bíblico ou escriturístico nós estamos vivendo? Para se saber o dia literal que estamos, nós temos que olhar no calendário. O calendário romano. Quem vive em Israel, olha o calendário judaico. Nós aqui olhamos o calendário romano. E nós ficamos sabendo o dia que nós estamos vivendo, o mês que estamos vivendo, a estação do ano que nós estamos, a posição da lua, e assim todas as informações concernentes ao período, ou à era terrenal que nós estamos. Agora, e para nós enxergarmos o período de Deus em que nós estamos, este é o segredo. Este é o evento moderno que é esclarecido por profecias. Nós estamos vivendo, segundo as Escrituras, na era da noiva, na era do chamado, trazendo de volta para Deus quem? A noiva, o eleito. Não trazendo de volta a igreja, não trazendo de volta a denominação, não trazendo de volta o sistema de organização humano, mas trazendo de volta para a palavra, a Deus, através de um canal que Deus prometeu que Ele faria isto para trazer de volta a posição original dos verdadeiros cristãos. E Ele prometeu fazer isto nos últimos dias. E assim, como tem sido em cada período, em cada era da igreja, as pessoas, eles pegam e permitem que alguns homens apliquem a sua própria interpretação a ela, a palavra, por meio de teologia, e não creem na vindicação de Deus da palavra. A interpretação de Deus. Porque a interpretação de Deus é o cumprimento. Quando Deus falou, haja lua, haja luz, não teve que explicar. A interpretação foi a luz sendo criada. Quando Deus criou a água, criou os animais, a interpretação foi o seu cumprimento. Quando Deus falou que desceria com mãos fortes para libertar o povo judeu da escravidão, veja, a interpretação foi o quê? Moisés descendo ao Egito para libertar o povo. Quando Deus falou que Ele estaria em carne humana, Emanuel, Deus encarnado em um homem, a interpretação foi o quê? O seu cumprimento no Senhor Jesus Cristo. E assim tem sido. Toda vez que Deus falou algo na sua palavra, a interpretação foi o quê? O seu pleno cumprimento. E quando Deus falou na sua palavra que os eventos modernos
são esclarecidos por profecias, e a profecia diz que nos últimos dias Deus levantaria a Elias novamente, através de um profeta vindicado com o ministério de Elias, para trazer de volta a fé dos filhos aos pais apostólicos, a restauração à fé apostólica. O seu cumprimento não é uma explicação teológica, mas é um profeta na terra com este ministério vindicado nele. Quando Deus falou em Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, de que quando o sétimo anjo trocaria sua trombeta, se revelaria todos os segredos de Deus, ali não se precisa de explicação, porque a explicação é o quê? É um profeta com esse ministério, revelando todos os segredos de Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo falou em Mateus 17:11, que Elias viria antes para restaurar todas as coisas, não precisa de explicação. Nós sabemos que é um profeta, assim como foi em João Batista, um profeta percursando a primeira vinda de Jesus. Também teria que ver esse ministério de Elias percursando também a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Não tem explicação, mas a explicação é o cumprimento. E é o evento mais moderno sobre a face da terra, é o cumprimento profético de cada profecia. E hoje tem se cumprido tantas profecias, tantas escrituras, e nós estamos vendo, assim como foi na primeira vinda, assim como foi nos dias de Noé, e assim de todos os profetas, o sistema religioso rejeitando a palavra de Deus novamente. Os seus dignatários, os seus presidentes, as suas juntas e assim sucessivamente, rejeitando a palavra de Deus novamente, assim como foi nas eras passadas e novamente está acontecendo hoje. Estão rejeitando os eventos modernos. Infelizmente, novamente rejeitando. Em Hebreus 1:1, Deus antigamente escreveu a Bíblia por sua própria maneira escolhida. Ele nunca escreveu por meio de teólogos, nem interpreta por meio de teólogos. Nunca houve um tempo no qual os teólogos chegaram a ter uma interpretação da palavra de Deus correta. A interpretação vem somente a um profeta. E em cada era, Deus tem um profeta. Veja, Elias atuando. Qual era outro profeta no dia de Elias? Somente Elias. Eliseu estava aqui. Mas Eliseu não estava exercendo papel de profeta. Veja, nos dias de Eliseu, quando Eliseu assumiu o ministério, Elias tinha sido, Eliseu assumiu. E nós temos observado que Deus sempre tem levantado um profeta maior em cada período ou era bíblica. Nunca dois. E Deus prometeu que nesses últimos dias novamente levantaria um profeta. E este profeta, através da sua mensagem, é que prepararia ao povo de Deus, a noiva, a igreja eleita, para encontrar o Senhor Jesus nos ares. Porque a Bíblia diz que haverá uma ressurreição.
E há um povo aguardando essa ressurreição. E quando essa ressurreição ocorrer, e os mortos em Cristo aparecerem a nós, que estamos sendo preparados, ficaremos por um período aqui na terra, em comunhão com eles, e depois todos subiremos a encontrar o Senhor Jesus nos ares. E ali, na ceia das bodas do Cordeiro, só vai restar a tribulação aqui na terra. O juízo, o Armagedão, a terceira guerra mundial, a guerra atômica, e aí só haverá choro e ranger de dente. E muitos hoje, que se dizem pregadores da palavra, na hora que se perceberem o período que estão vivendo, já será tarde demais. Porque a terra só está em paz hoje, porque Deus prometeu que só sairia a primeira bomba atômica quando ele levar a igreja, a noiva, os eleitos, para as ceias das bodas. Ouvinte, se você hoje ouve a sua voz, não endureças o seu coração. A palavra sempre vem ao seu profeta. Não sou eu esse profeta. Eu sou um ajudador deste profeta. O nome desse profeta é William Marrio Branham. Deus levantou, vindicou, e através desse ministério de William Marrio Branham, Deus ressuscitou 5 pessoas mortas, comprovadas cientificamente pela ciência. Através desse ministério, houve grandes sinais e maravilhas sobre a face da terra, que até reis e monarcas foram curados através desse ministério. E hoje nós estamos aqui testemunhando deste ministério. Se hoje ouve a sua voz, não endureças o seu coração. Não a minha voz, mas a voz dele, do Senhor Jesus Cristo, porque estou aqui testemunhando sobre as profecias em que o Senhor Jesus Cristo prometeu para os nossos dias. Eventos modernos são esclarecidos por profecias. Tudo é esclarecido por profecia. E essas profecias só vêm através de um profeta vindicado pelas Escrituras. Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ouvir o hino agora, Paz no Vale. Paz no Vale. Deus te abençoe. Ouvintes, que o Senhor Jesus possa abençoar a cada um que está nos acompanhando. E se deseja maiores informações sobre este trabalho, sobre o que Deus está fazendo nesses últimos dias, nos escreva, mande sua mensagem para nós e nós estaremos fazendo chegar até você mensagens, CDs, materiais evangelísticos para esclarecer o dia, a hora e a estação que você está vivendo. Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo.